Mais um vídeo, mais uma derrota do Cruzeiro. A partida de ontem, né, contra o São Paulo. 1-0 São Paulo, né? O time reserva do São Paulo. É bom assim a gente sempre lembrar disso. Mas é aquela coisa, né? Não há nenhuma novidade nesse jogo. O Cruzeiro fez, né, nesse ano, fez algumas partidas que a gente via exatamente essa mesma forma de jogar. Um Cruzeiro que parecia que estava muito tranquilo no jogo, que nada poderia acontecer de ruim. E de repente, óbvio, né, que o Cruzeiro sem vontade nenhuma de jogar era uma questão de tempo para o São Paulo abrir o placar e ganhar o jogo consequentemente. É a mesma forma estranha e bizarra de jogar como foi o jogo contra o Souza, né, que eliminou o Cruzeiro da Copa do Brasil, e parece que mesmo tendo uma derrota tão marcante para a história do clube, os caras simplesmente não se importam, não aprenderam nada com isso. O jogo contra o segundo jogo contra o Boca, que a gente ganha o jogo e tal, mas depois do Cruzeiro fazer os 2 gols e tá ali com o placar favorável no confronto, o Cruzeiro para de jogar, para de criar. E é exatamente essa mesma forma de jogo que foi contra o São Paulo. Um jogo que parece que eles vão para o campo, a gente vai ganhar, sabendo que não, a gente vai ganhar. E não criam nada e não se esforçam em absolutamente nada. A gente via um Cruzeiro com uma defesa, sim, sem explicação ali, alguns erros estranhos demais do Zé Ivaldo, que vem mal nos últimos jogos, essa que é a verdade. A gente vê o Wallace fazendo uma partida bem abaixo, errando muita coisa. O Romero, sendo o Romero, ele é um jogador bom, mas ele confunde várias vezes vontade com displicência. Ele poderia ter sido expulso, inclusive, em um lance onde o árbitro faz uma coisa sem sentido, né? Ele para o jogo, prejudica o São Paulo. O São Paulo sairia na cara do gol, provavelmente faria o segundo gol. Eu não lembro se era o primeiro naquele momento, mas enfim, provavelmente faria o gol. Ele para o jogo para dar um amarelo. Não faz sentido, né? Eu acho que ele imaginou que fosse um lance para vermelho. Só que depois viu no VAR não era lance para vermelho e simplesmente prejudicou o São Paulo, né? O São Paulo saiu prejudicado porque provavelmente faria mais um gol ali, ou faria o primeiro, eu não lembro agora. Mas assim, o time inteiro, sabe, o Caio Jorge não conseguiu fazer absolutamente nada durante a partida inteira e mesmo assim ele não foi substituído. E eu entendo, beleza, o Cruzeiro não tem outra pessoa para figura de centroavante, mas em vários momentos o Cruzeiro jogou com os 2 atacantes e não custava nada colocar o Tevez. Era um jogo certo pro Tevez jogar. O Cruzeiro precisava de jogadores para ataque. O Cruzeiro só tinha jogadores no meio campo. Era o meio campo que não criava quase nada, era dependente, como é sempre, do Matheus Pereira em uma jogada. E o Matheus Pereira, ele tentou alguma coisa, cara. É aquele jogo típico do Matheus. Ele tenta muito, mas infelizmente ele não consegue. Em todo jogo ele não vai conseguir mesmo. Não tem como. Ele é muito bom, mas não é todo jogo que ele vai conseguir. Tudo bem que ele errou também. Duas boas oportunidades que ele teve, ele isolou a bola. Não dá pra passar pra ninguém. Eu acho que o melhor jogador do Cruzeiro em campo foi o Matheus Henrique. O Matheus Henrique, ele é realmente muito bom jogador, mas sozinho ninguém vai conseguir fazer nada, né? Acho que o Marlon fez uma partida ruim. Eu acho que o William, ninguém fez uma partida excepcional. Também acho que não tem culpa do Cássio. O Cássio acho que falhou no que seria o primeiro gol de São Paulo, né? Do mesmo jogador que fez o gol, né? Eu não lembro o nome dele. Do William Gomes. Ele fez o gol e ele também. Ele teria feito, né, o gol também. Eu acho que o Cássio saiu bem mal naquele lance. A defesa do Cruzeiro bizarra, né? O cara precisou de um passe ali mais profundo e não tinha mais defesa, né? Assim, depois que o Cruzeiro tomou o gol, era uma questão óbvia que o Cruzeiro não ia conseguir empatar o jogo, porque o Cruzeiro não tinha criado nada. Até aquele momento o Cruzeiro não tinha criado grandes oportunidades. Aliás, o Cruzeiro não criou quase nada durante a partida inteira. E no final do jogo, o Cruzeiro ainda fez aquela pressãozinha que todo mundo faz porque o outro time dá a bola. Aí fica fácil fazer uma pressão. E esse jogo em específico, eu acho que, mais uma vez, óbvio, você errou, porque o Cruzeiro em casa não pode perder. Inclusive, pô, era o reserva de São Paulo. Era o time reserva de São Paulo e
não precisava de muito para ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro veio pro jogo achando que o jogo seria fácil. Encontrou um São Paulo com vontade. O São Paulo só teve isso, vontade. Porque o São Paulo não fez uma grande partida. O São Paulo tentou alguma coisa. O William Gomes realmente estava um jogo muito bom. Mas se o Cruzeiro tivesse minimamente uma partida aceitável, o Cruzeiro provavelmente teria ganho o jogo. Porque o time de São Paulo reserva é muito ruim. A zaga titular do São Paulo, eu vou até pegar a escalação aqui, é bizarra, pô. Começa pelo goleiro, o Jeandrei é um goleiro tenebroso, pô. Eu não sou São Paulino assim, mas... Cara, Jeandrei não existe, cara. Não existe um time da Série A ter Jeandrei como goleiro, não dá. O Sabino era o zagueiro, pô. Cara, Sabino, entendeu? Tinha Igor Vinícius, assim, que é um jogador bem fraco também, assim, era um time... Cara, não dá pra perder pra esse time, cara. Não dá, não existe perder pra esse time. Mas o Cruzeiro perdeu porque o Cruzeiro, sem vontade, pode perder de qualquer time no mundo. Não foi à toa que perdeu pro Souza, foi eliminado pro Souza daquela maneira vergonhosa. Um time, mais uma vez, sem vontade e que mostra o quanto o Cruzeiro tá... Sim, um declínio técnico bizarro. Desde a partida contra o Botafogo, o Cruzeiro não se achou mais no campeonato, em nenhum jogo, nem na Sul-Americana, nem no Brasileirão. O Cruzeiro simplesmente se perdeu, parece. E cara, é aquilo, a gente fica com dúvida se será que o Seabra ele vai conseguir recuperar o bom futebol do Cruzeiro? E não parece, né? Porque tiveram 20 dias, ou quase isso, para treinar e o Cruzeiro volta para um jogo muito mal. Óbvio, eu acho que a culpa maior não é do treinador, porque aquele jogo ali foi um jogo que os próprios jogadores eles entenderam que o jogo seria um jogo fácil. E acho que por isso eles foram por esse caminho, né? De achar que seria facilidade e não se esforçar tanto. E o São Paulo igualou a falta de qualidade que o time tinha com vontade de jogar. E o São Paulo com vontade de jogar foi suficiente para ganhar do Cruzeiro. Qualquer time no mundo com vontade de ganhar ganharia do Cruzeiro naquele momento. Qualquer time do mundo. O Ibis, se tivesse vontade de ganhar, ganharia do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro não tinha vontade. A partir do momento que você não tem vontade, você não vai ganhar. Nem com vontade, às vezes você ganha. Imagina sem vontade. As coisas não vão cair do céu. O Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil disparado, sem vontade o Flamengo não consegue nada. O Flamengo faz jogos tenebrosos. E várias vezes ele sofre desse mal. E acho que o pior de tudo isso é o torcedor cruzeirense que, cara, esperou mais de 20 dias por uma partida do Cruzeiro, pô, tendo que ver data FIFA, cara, que aí depois volta pro futebol e fala, nossa, aí sim voltar o Cruzeiro, até que enfim, nossa, tava querendo tanto voltar a ver o Cruzeiro jogar, aí quando volta o Cruzeiro faz isso, então é inadmissível essa partida que o Cruzeiro fez. Cara, aquilo contra o Souza deveria ter sido a partida pro elenco do Cruzeiro juntar e falar, cara, isso aqui não pode nunca mais acontecer. A gente não pode entrar em uma partida sem que a gente queira muito vencer. Mesmo quando a gente quer muito, é provável que a gente não vença, porque o Cruzeiro é um time que ainda tá em construção, ainda não é um time, nossa, 100% que todo mundo sabe que é qual é o time. Então é um time ainda em construção, ainda em alguns processos ainda, que se não tiver vontade de ganhar, o Cruzeiro não vai ganhar de ninguém. O Cruzeiro com vontade é competitivo contra qualquer time do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Só que o Cruzeiro sem vontade ele é capaz de perder para qualquer time no mundo inteiro. Qualquer time no mundo. Você pode pegar o pior time do mundo, se ele tiver vontade, é provável que ele ganhe do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é muito ruim quando tá sem vontade. Cara, Cara, é até difícil de falar, cara. E o pior que o Seabra, ele tinha todas as desculpas do mundo pra não ter culpa ali naquele. Ele escalou o time, mas o time tinha desfalques. Desculpa. O time tinha desfalques. O time. Ele escalou, acho que o que tinha de melhor de opções, então não é ruim, só que aí ele faz a. Tipo assim, ele poderia ter passado desse jogo quase que limpo, não teria, porque ele é o técnico, então, e ele faz o time jogar. Mas ele poderia ter feito. Poderia pelo menos ter se protegido das críticas maiores, que eu acho que viriam para os jogadores, porque realmente eu acho que a maior culpa é dos jogadores. Só que aí o cara me vem no segundo tempo, o time em casa, perdendo o jogo, precisando ganhar, porque aqui é um jogo excepcional para o Cruzeiro que tá querendo brigar ou entrar numa briga mais, tipo, mais acirrada pela vaga na Libertadores.
O jogo contra o time que tá abaixo de você é fundamental. E perder esse jogo fica muito difícil para você recuperar. Porque o Bahia venceu ontem. Aliás, venceu não, atropelou ontem, né? E o São Paulo ganhou em casa. Então, o Cruzeiro fica numa situação muito ruim. E precisando, e tendo todo esse cenário, e precisando mais do que qualquer coisa da vitória, o Seabra me coloca o Matheus Vital pra jogar. Cara, é loucura, é insanidade. Você vê o Matheus Vital entrando em campo em 2024, segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Matheus Vital tá jogando, cara. Cara, é louco. Mano, nesse momento o Cruzeiro tá com 41 pontos. O São Paulo chegou a 44 e o Bahia tá com 42. Óbvio, o Cruzeiro não tá uma distância tão grande, mas o Vasco começou a chegar. O Vasco tá em uma virada aí muito bem. Tá com 35. O Cruzeiro, se tá aspirando ainda uma vaga direta pra Libertadores, o Cruzeiro tem que trabalhar, hein? Tem que correr atrás, porque, cara, essa partida foi... Cara, não dá. Essa partida que o Cruzeiro fez é loucura, cara. Não tem explicação para um jogo tão ruim. Não tem explicação para uma partida tão abaixo. Não tem explicação. Realmente os caras não tiveram vontade de ganhar. E é isso. Sem vontade de ganhar, não vai ganhar mesmo. O Cruzeiro agora enfrenta o Alianza pela... Não, Alianza... Quem o Cruzeiro vai enfrentar? Desculpa, né? Qual é o nome do time? Pra não falar merda, né? Só pra confirmar, eu não lembro. Libertar. Nossa, a Alianza foi no começo da Sul-Americana. Vai enfrentar o Libertar pela Sul-Americana. E a única coisa que a gente pode esperar é um time menos displicente. Um time com vontade é capaz de ganhar do Libertar. O Cruzeiro é um time bem melhor que o Libertar. Tem um elenco melhor. E olha que eu nem sabia o nome do time, né? Mas, pô, é óbvio que o Cruzeiro tem um elenco melhor. O Cruzeiro tem um melhor que o Boca. Libertar não vai ser muito melhor que o Boca. Eu sei que tem vários jogadores mais velhos no Boca. O Barco, se eu não me engano, é do Boca. Enfim, do Boca não, do Libertar, se eu não me engano. Tem vários jogadores assim, mas o Cruzeiro é plenamente capaz de vencer o Libertar fora de casa. Com vontade. Sem vontade, o Cruzeiro pode tomar uma pavor dos caras. É tão simples quanto isso, né? A vontade ela vai igualar os desiguais. A vontade de vencer ela vai igualar. E a partir do momento que o Cruzeiro que o Cruzeiro não tiver essa vontade, a gente viu em algumas partidas esse ano, não adianta ter o Guardiola treinando no Cruzeiro. Se os jogadores não têm vontade de ganhar, o Cruzeiro não vai ganhar. Aí a gente pode analisar que talvez tenha o Seabra tá falhando nessa motivação dos jogadores? Não sei. Mas acho que, enfim, de qualquer forma, já deu para entender pelo menos o caminho que se espera do Cruzeiro é um Cruzeiro que vai terminar o ano com o Seabra como treinador. Só que a questão é que pro próximo ano não me parece nem um pouco provável que o Seabra fique. Porque o Seabra ele comete os mesmos erros todas as vezes. E é aquela velha história. Errar é normal, todo mundo erra, é humano. Só que permanecer no erro é que você tá com vontade de errar mesmo. Então escalar o Matheus Vital é vontade de errar, é vontade de fazer merda. E ele tá fazendo merda consecutivamente, ele vai fazendo merda, ele continua fazendo merda. E aquilo, acho que a questão não é nem o Vital treina bem ou qualquer coisa desse tipo. Cara, ele tem que proteger o atleta também, cara. Desculpa. Ele tem que proteger o jogador. Porque era uma questão óbvia. O Cruzeiro precisando ganhar. O cara vai me colocar o Vital em campo. Não tem um torcedor que não fique puto. Pô. Não existe. É você se jogar contra a torcida e aí jogar o atleta contra a torcida. O que o Seabra faz é isso. É um trabalho muito ruim de você prejudicar o seu próprio trabalho. A sua própria vaga está sendo prejudicada. E a do atleta também, porque o atleta está sendo... se ele estivesse só sentadinho no banco, ele não teria falado. Era só colocar o Tevez. E eu nem tô falando, então o técnico ele tem que obedecer a torcida. Não é isso que eu tô falando. Mas veja comigo. O que o Vital pode oferecer pro Cruzeiro? Sinceramente, o que o Vital pode oferecer pro Cruzeiro? Sinceramente, eu acredito que nada. Nada positivo o Vital pode oferecer pro Cruzeiro.
Teve uma partida, acho que no ano inteiro, na temporada inteira, uma partida que o Vital ele sai do banco e consegue fazer alguma coisa, que foi o jogo contra o Fortaleza. Aquele primeiro jogo que foi empate, ele consegue um empatezinho lá. Mas só aquilo, o Vital ele não vai conseguir fazer absolutamente nada de positivo quando ele entrar. Cara, coloca o Tevez. O Tevez não é o Pelé, o Tevez não é o melhor jogador do mundo, é que nossa, ele vai entrar, ele vai fazer o gol de empate, vai virar o jogo. Não, cara, ninguém tava esperando isso. Só que é um jogo onde o Cruzeiro precisava atacar. Aí você coloca um jogador que não ataca. O Vital não é atacante. O Vital não é meia, o Vital não é volante, o Vital não é nada. O Vital não é jogador de futebol. Não existe Matheus Vital. Não existe. O Matheus Vital, eu prefiro acreditar que ele não exista. Que é só projeção da minha cabeça. Ele não existe. Não existe Matheus Vital. Matheus Vital, ele é lenda urbana. Não existe Matheus Vital. Eu vou acreditar em Matheus Vital. Não acredito em Papai Noel. Vou acreditar em Matheus Vital, eu não vou acreditar. Mas o Seabra, ele acredita que o Matheus Vital vai entrar e vai fazer alguma coisa positiva. Pô, veste o chapéuzinho de alumínio e, pô, cara, que isso? Porque é você acreditar em alguma loucura, algo fora da realidade. O Matheus Vital fazer qualquer coisa é fora da realidade do futebol. O Matheus Vital entrar em campo e fazer alguma coisa é ilusão. Isso não acontece. Só pra confirmar, isso aconteceu uma vez. E só vai acontecer uma vez porque o Matheus Vital é horrível. É um jogador que ele representa aquilo que o Cruzeiro estava fazendo o jogo inteiro. É um jogador... Isso, ele é o exemplo perfeito do que foi o Cruzeiro durante o jogo inteiro. Que foi um time irresponsável, um time displicente. Não que ele seja um profissional displicente, mas em campo ele é um jogador que ele é nulo. E foi o que o Cruzeiro foi o jogo inteiro. Então talvez até cabia o Vital pra acabar com a merda mesmo. O jogo já tá uma bosta. O Cruzeiro vem fazendo uma partida de Matheus Vital durante todo o jogo. Então vamos colocar logo o Matheus Vital pra sacramentar. O Cruzeiro não vai conseguir fazer absolutamente nada. E era uma questão notória. O Cruzeiro não conseguiria fazer absolutamente nada a partir do momento que o Matheus Vital entrou em campo. O Cruzeiro não ia conseguir fazer absolutamente nada. E mais uma vez a freguesia segue, né? O Cruzeiro mais uma vez perde pro São Paulo. E se torna fica uma situação muito ruim, porque era um jogo que o Cruzeiro precisava ganhar, cara. Tinha tudo pro Cruzeiro ganhar, e eu acho que foi isso que fez com que o Cruzeiro perdesse o jogo. Tinha tudo pro Cruzeiro ganhar, e os jogadores falaram, tem tudo pra gente ganhar, então é só ficar suave que o gol vai acabar saindo. E o futebol não funciona dessa maneira. Mais uma vez, a diferença técnica ela pode ser igualada com vontade. E foi o que o São Paulo simplesmente fez. É isso. É um jogo para não ser esquecido, para deixar claro que é um jogo para que possa surtir algum efeito para a próxima partida do Cruzeiro. É inadmissível o Cruzeiro fazer mais uma partida daquele tipo. Mais uma vez eu tenho que deixar claro que eu não estou acreditando aqui que é 100% de culpa do Seabra. Eu acho que é muito mais culpa dos jogadores. Só que mesmo assim o Seabra ele não se ajuda em momento nenhum. Ele parece tá querendo muito ser mandado embora. Mas assim, ele faz um ano... É importante deixar claro isso. Ele faz um ano bom. O Seabra ele faz um ano bom. Só que ele comete os mesmos erros que Lacamon, que Pepa e que todos os técnicos e até os não técnicos que treinaram no Cruzeiro nos últimos anos fazem e se repetem, que é as mesmas escalações esperando alguma coisa nova, os mesmos erros esperando que magicamente esse erro se transforme em algum acerto. Isso nunca vai acontecer, isso não acontece, porque as coisas elas não acontecem assim. O Matheus Vital não vai se tornar um jogador de futebol porque você coloca ele todo jogo, tá? Só pra deixar claro pro Seabra, o Matheus Vital não vai se tornar um atleta de futebol só porque... Aliás, um atleta de futebol ele é, né? Mas não vai se tornar um atleta útil em uma Série A de Campeonato Brasileiro se você exagerar em colocar ele todas as horas. Mas o Tevez ou qualquer outro atleta da base, se você trabalha com ele exatamente as mesmas minutagens que o Vital tem, é notório, é mais certo que qualquer coisa no mundo que alguém vai dar uma resposta no mínimo do mesmo nível que o Vital. E dar uma resposta no mesmo nível que o Vital
não fazer nada. Não fazer nada, qualquer pessoa pode não fazer nada. Qualquer ser humano poderia estar na vaga do Vital. É só correr e de preferência correr errado para copiar o Vital. Era só dar os mesmos minutos pro que o aí a gente vai buscar, né, mais antigo, né, não necessariamente falando da partida de ontem. Mas se o Japa tem a mesma minutagem que o Ramiro, o Japa seria hoje um ativo muito importante pro Cruzeiro. Muito importante, muito importante. Certamente vários times da Europa estariam de olho no Japa, porque o Japa ele é bom jogador. O Japa ele é um bom jogador. E é um jogador que ele não sente os desafios que ele tem. O cara estreou num clássico com um Cruzeiro muito ruim e ele jogando muito, muito, muito bem. E o Cruzeiro acaba ganhando até o jogo. Se o Vitinho ou o Joseph tivessem as mesmas minutagens que tem o Lucas Silva, eles também seriam jogadores que seriam ativos muito importantes para o Cruzeiro na sua reconstrução, em venda dos próprios atletas. Se qualquer jogador da base, se o Tevez, se o Juan Índio, se o Kaique Kenji tivesse as mesmas minutagens que o Vital tem, eles seriam... Provavelmente eles não estariam mais no Cruzeiro, tá? Porque são jogadores bons, eles correspondem bem. Se o Robert tivesse as mesmas minutagens, provavelmente o Robert estaria em um time melhor. Ele foi pro Copenhagen, o que é bom. Até para uma continuidade de carreira. Ele tá em um time que no seu país é muito forte e tal. Só que se tivesse as mesmas minutagens e a mesma forma de tratar ele como o Seabra trata alguns outros atletas, certamente o Cruzeiro estaria muito melhor. Não sei em colocação, mas estaria, por exemplo, teria jogadores que o mercado olharia com outros olhos mesmo. Seriam jogadores que... Cara, qual é o nome do jogador? O Wesley, mas acho que eu já falei dele em algum vídeo que eu fiz aqui. Eu fiz 2, né? Algum dos 2 eu acho que eu falei do Wesley, do Corinthians. É um jogador que fez um jogo e ele foi vendido por milhões. Ele fez um jogo muito bom e foi vendido por milhões. O Cruzeiro poderia também ser esse time para trilhar esse caminho. Ter um jogador que faz um jogo muito bom, ele cresce os olhos da Europa e ele cresce os olhos da Europa e ele acaba vendido. E ele vai acabar vendido por algum dinheiro. Nem precisa ser todos os milhões do mundo, mas um pouco já ajuda. Se é um jogador, por exemplo, que aparentemente é o que a diretoria entende, como o Robert, que é um jogador que talvez não tenha tanta perspectiva de futuro, o que eu discordo plenamente, porque o Robert é muito bom jogador e ele pode muito bem fazer uma continuidade melhor da carreira. Se o Cruzeiro tivesse um pouco disso, ele poderia vender ele um pouco, não precisava ser por vários milhões, mas algum dinheiro. O Cruzeiro, se não me engano, não ganhou nada com a negociação do Robert. Vai ganhar no futuro se o Robert vier a ser um caso parecido com o do Thiago. E cara, aí a gente vai entrar em vários problemas que o Cruzeiro tem durante a temporada e cara, é difícil ter a expectativa que o Cruzeiro vá conseguir, por exemplo, disputar a próxima Libertadores, porque o Cruzeiro não parece que não trabalha para isso. O Cruzeiro ele joga contra si próprio em vários momentos. O Cruzeiro joga contra si, entendeu? O Cruzeiro agora vai ter uma sequência que até é possível. É uma sequência que, o Cruzeiro pode pontuar legal. Vai enfrentar o Libertad pela Sul-Americana. É obrigação vencer esse jogo. Ah, mas é fora de casa. Pela última partida do Cruzeiro fez, o Cruzeiro é obrigado a vencer esse jogo. O jogo vai ser quinta-feira, o Cruzeiro é obrigado a vencer esse jogo. Só pelo desprazer que o Cruzeiro fez o torcedor passar nesse jogo. Cara, teve chamada dos jogadores pedindo a presença do torcedor. O torcedor esteve lá. Fez uma baita festa pra passar essa vergonha, cara. É vergonhoso. O Cruzeiro perdeu para o time reserva do São Paulo. E o Matheus Vital estava em campo. Isso é o que mais me irrita, talvez. Mas o Cruzeiro tem uma sequência em que enfrenta o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá está bem mal no campeonato. Tem a vontade de ganhar, Cruzeiro. Nem precisa. Tem a vontade de ganhar. É possível que o Cruzeiro vença só com vontade.
Libertad antes, né? E depois tem o jogo da volta contra o Libertad. Espero que já tá mais que certo que o Cruzeiro vai ter passado nesse jogo, porque esse primeiro jogo vai ser fundamental. Após isso, a sequência do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Vasco em casa. O Vasco é um time que tá muito melhor do que estava antes, mas ainda é um time muito pior que o Cruzeiro. É importante deixar isso claro. É um time bem pior que o Cruzeiro. Então, vamos ter vontade de ganhar, vamos procurar isso, que é possível que o Cruzeiro vença, mas assim, tá complicado demais. Aí, é basicamente isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar, porque aí já vai para um outro caminho que não é o que eu quero falar sobre outros assuntos, outros problemas. É aquilo mesmo. Ninguém merece, depois de uma data FIFA, ter que passar por isso, cara. Ninguém merece isso. Sem maldade. Ninguém merece isso. Data FIFA que já é tenebroso, ainda mais da forma que foi. Pô, a gente esperando que pelo menos para ter uma mínima alegria que o William pudesse jogar, mas o Dorival é louco e prefere colocar o Danilo. Mas a gente volta pra assistir isso aí, assistir o Cruzeiro fazer isso. E por mais que eu tenha colocado que não é a culpa maior, não é do Seabra, mas o Seabra ele errou em colocar o Vital e ele errou também em não mudar o time e demorar muito para o Cruzeiro precisou tomar um gol para o Seabra entender que o time estava jogando mal. O Cruzeiro não criou absolutamente nada, o Cruzeiro foi dar o primeiro chute no gol muito tempo depois. O São Paulo já tinha feito gol, já tinha anulado o gol, já tinha tentado outras vezes. O Cássio fez uma baita defesa lá, até o Cruzeiro fazer uma finalização. O Cruzeiro estava jogando mal desde o primeiro minuto do jogo e o Seabra só foi notar isso quando o Cruzeiro tinha tomado um gol. Um gol completamente burro, imbecil. Um gol que o Cruzeiro displicente toma esse gol. De qualquer time, de qualquer jogador, de qualquer pessoa no mundo. O William Gomes não é um super craque, mas ele faria aquele gol porque tava muito fácil para ele fazer aquele gol. E, cara, eu nem vou falar muito mais porque eu já tô me irritando mais do que eu deveria. É isso aí mesmo, esperamos que o Cruzeiro aprenda alguma coisa com essa vergonha. O Cruzeiro passou mais uma vergonha no ano, né? Um ano já repleto de vergonhas, mas que o Cruzeiro possa voltar a fazer um jogo bom. Faz tempo que a gente não vê o Cruzeiro fazendo um bom jogo. Esperamos que contra o Libertad seja um jogo bom. Esperamos que contra o Cuiabá seja um jogo bom. Esperamos que na volta contra o Libertad e assim possa seguir o Cruzeiro fazendo bons jogos. Seabra, vamos se ajudar, né? É isso aí mesmo e foda-se, é isso.